Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, o aviso de praxe, para quem tiver com celular, por favor de desligar, para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha, livro Palavras de Vida Eterna, lição 32, o amor tudo sofre. Tudo sofre, Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7. O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade crescem todos os dias, invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes, crianças em toda parte, sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com alegria dos corações amados, esposando-lhe as lições e dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela nem se desmanda. Abraça o sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura, a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, o amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação, conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentamos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para a tarefa que o Senhor nos permite realizar em vosso santo nome. Abençoa todos nós que aqui estamos. Abençoa a nossa Vanderly, que nos trará o estudo da tarde de hoje do livro Jesus no Lar. Envolve-a nas vibrações de paz, de harmonia, dando a ela a intuição e a inspiração para que ela possa explanar a lição do dia de hoje. Abençoa a nossa Neide, que nos trará o estudo e o comentário do Fonte Viva na tarde de hoje, dando a ela também a inspiração e a intuição para que ela possa falar aquilo que necessitamos escutar. Enfim, Senhor, sê com todos nós que aqui estamos. Derrama tuas bênçãos de amor e paz sobre todos nós, e que neste Natal nós possamos sentir a presença generosa de Jesus em nossos lares. E assim, Senhor, que seja em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos iluminar o nosso caminho, a nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas vontades, e que elas sejam inspiradas para o bem e vinda do bem. E pelo título do livro, já se diz tudo.
desejo que se desse. Jesus no lar. E nós estamos no mês de dezembro, aniversário do Mestre Jesus, onde fazem grandes festas e muitas das vezes o aniversariante nem é lembrado, porque são tantas as comidas, é tão ansiosa à espera da abertura dos presentes, que às vezes o nosso aniversariante fica um pouquinho de lado. Mas nem por isso ele deixa de estar conosco. Mas nem por isso ele deixa de estar conosco, porque ele é todo amor, bondade e caridade. Na nossa lição de hoje, que tem como título o auxílio mútuo. E o que é o auxílio mútuo? Quer dizer, ajuda mútua. E o que quer dizer mútuo? A gente dá e recebe, porque a vida é um eterno dar e receber, menos aqueles que ainda se acham tão acima de tudo que só querem receber e não querem dar. Mas para nós seguirmos os passos do Mestre Jesus, nós temos que fazer as duas coisas, porque senão a nossa escola, o que viemos aprender aqui, não vai acontecer. Nós não vamos passar de fase. A gente vai aprender uma só. Só a parte do egoísmo, que é o receber. E é a parte mais triste da história da humanidade, que é o egoísmo. Não só aquele egoísmo que nós lembramos sempre mais. Ah, fulano é egoísta, não dá nada para ninguém, não divide nada. Não, o egoísmo vai muito além. É uma palavra muito forte. É um ato tão difícil de nós expormos que às vezes falta palavras, porque os ensinamentos que Jesus trouxe foi exatamente o contrário. Foi o dar sem esperar nada em troca, é o não ser egoísta. A partir do momento que nós damos o que nós temos, e às vezes nós damos até mesmo o que não temos. E aí está a melhor fatia do bolo, que é nós não fazermos conta de dar ou dividir aquilo que é pouco até para nós mesmos. Mas para iniciar melhor, a nossa liçãozinha é grande e eu vou tecer alguns comentários. Aí no início ele diz assim: tudo isso acontece lá na casa de Pedro, como todas as reuniões com Jesus e os apóstolos. Diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou comovido quanto às necessidades da salvação. Quer dizer, ele já estava preocupado, né? A necessidade da salvação. Qual é a necessidade da salvação? Eu vou precisar de muita coisa? Eu vou precisar mais dar? Eu vou precisar receber? E ele estava preocupado quanto a essa situação. Aí ele disse assim, comentou Mateus: os aspectos menos agradáveis do trabalho, e Felipe opinou que é sempre muito difícil entender a própria situação, quando nos consagramos ao socorro dos outros. Aí ele vem expondo para nós como é difícil a ajuda ao próximo.
que é difícil? Será por que é difícil ajudar ao próximo? Porque nós ainda pensamos em nós mesmos primeiro e não no outro. E aí acontece a dificuldade. Porque nós não queremos abrir mão do muito que temos ou do pouco que não temos para poder ajudar o próximo. E é uma luta. Nós vemos casos de pessoas tão ricas, mas ricas de quê? Ricas de bens materiais, e que depois que eles adquirem aquilo, eles não querem abrir mão de nem um pouquinho daquilo para dividir com o próximo. Não, é meu. Eu trabalhei muito, eu derramei muito suor para poder conseguir o que eu tenho. Por que eu vou ajudar um morador de rua? Não trabalha porque não quer. É a primeira impressão que se passa. Então eles têm muita dificuldade. Por isso que está no Evangelho, e que nós recebemos do mais alto, que a tarefa mais difícil da reencarnação é nós encarnarmos com condição financeira elevada. É mais fácil nós ficarmos aqui discutindo, dividindo um grão de arroz, um pãozinho, do que aquele que tem muito, que nem sabe como dividir, porque é tanto que ele tem, é tanto, que eu vou fazer como? E aí ele se perde. Ele se perde no volume da riqueza que ele possui e que não sabe como ajudar o próximo. E aí está desperdiçando a sua aula da faculdade, que vai desde do jardim de infância até a faculdade, que é o nosso planeta de provas e expiações. E nós não podemos perder em nenhum instante essa oportunidade de crescimento, principalmente espiritual e humano. Nós temos que nos tornarmos cada vez mais humanos, porque desumanos nós conhecemos muito. A gente até evita assistir programas de TVs. Eu não tenho mais assistido, eu ando assim completamente perdida nos noticiários, porque são tantas notícias ruins que as boas que vêm fica perdida no meio de tantas ruins. Aí ele diz aqui embaixo: Jesus ouvia os apóstolos em silêncio. Era uma característica de Jesus, ouvir em silêncio primeiro, coisa que hoje nós não fazemos. Nós temos pressa, nós queremos correr, nós não temos paciência, nós não sabemos esperar o outro falar primeiro. A gente sai atropelando. Eu, por exemplo, assim, a minha irmã fala assim: não dá para conversar com você pelo telefone, porque você não me deixa falar. Aí eu falei assim: irmã, você me desculpa, mas é porque eu tenho um probleminha, que para você pode passar despercebido, mas para mim não. É que se eu não falar na hora, depois eu esqueço. Então eu tenho que atropelar você para falar o que eu quero falar. Só que é um erro da minha parte. Eu tenho que esperar, porque senão eu corto o raciocínio do outro. E eu tenho que ouvir direito, porque senão eu atrapalhando o raciocínio do outro, eu não vou saber responder para ele o que eu deveria responder na realidade. Porque ele impediu o seu raciocínio. E conclusão, eu ouvi mal, interpretei mal e vou dar uma má resposta. Não vou saber ajudar adequadamente. Então Jesus tinha essa característica, ouvir silenciosamente. E depois ele começava a falar. Deixa todo mundo falar, esbravejar, que tinha uns apóstolos que eram mais
né, exaltado do que outros, e ele ouvia calmamente e depois ele dissertava. E aí ele diz assim, Jesus ouviu os apóstolos em silêncio, e quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Aí ele conta uma história, como as parábolas que Jesus costumava, né, falar para nós, naquela época que nós estávamos lá, gente. Mas a gente ainda não tinha condições de entender a linguagem e os pensamentos de Jesus. Por isso ele falava por parábolas, que até hoje são vívidas para cada um de nós. Aí ele contou a história. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhava 2 velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se. Então ele está dizendo o quê? 2 idosos, doentes pra caramba, cada um se queixando mais do que o outro, porque é assim que idoso faz, né? Se um fala que está com dor na perna, o outro vai e fala que está com dor nas 2 pernas e de preferência um braço junto. E aí vão lá os 2, aí subindo montanha. Gente, montanha tem seus percalços, não é uma coisinha reta, fácil de se andar. E através da montanha, através de todos os caminhos, que a montanha aqui é um simbolismo, através de todos os caminhos que nós percorremos, nós temos diversas situações que nós encontramos dificuldades de ultrapassá-las. E aí ele diz assim, aí cada um queria defender o seu ponto de vista. Quando possível, contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta. Conclusão, os idosos estavam lá reclamando, né? Tá doendo, tá doente, estão quase morrendo. Aí de repente eles encontram uma criança moribunda que estava à beira da morte. Aí o que vamos fazer? Um doente, 2 doentes e um semi-morto. E aí continuando, um deles fixou o singular achado e reclamou irritadíssimo. Aí um ficou irritado. Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos em frente. Conclusão. Deixa a criança morrer. Que eu também estou em dificuldade. Deixa a criança morrer. Ela já andou até aqui. Eu não tenho condições de carregar. Porque eu também estou mal pra caramba. Então, minha doença primeiro, meu mal-estar primeiro. E o outro, que continue por aí. Aí o segundo, ele diz assim, o outro, porém, mais piedoso, considerou, amigo, salvemos o pequeno, é nosso irmão em humanidade. Aí ele diz, não posso. Disse o companheiro endurecido, sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima, sem perda de tempo. Como nós podemos classificar essas 2 pessoas que Jesus usou como exemplo? Nós podemos classificar como o orgulho e o amor, agindo juntos. A oportunidade foi dada a ambos. E cabe a cada um deles tirar o melhor proveito da situação para o seu crescimento moral e espiritual. E aí ele diz assim, quando ele reclama, né, que o moribundo seria um peso morto, ele já tinha dado como perdido aquela criança. Então, ao invés de morrermos todos os 3 aqui,
continuamos nós dois e deixamos o outro aí. Aí ele diz assim: o egoísta avançou para diante em largas passadas. Largou o companheiro lá com a criança. Já que tinha chuva, tinha frio, tinha tudo contra a prática do bem. Tinha tudo a favor de eu pensar em mim mesmo e esquecer o outro. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino, estendido, demorou-se alguns minutos, colocando-o paternalmente ao próprio peito, e aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. O que ele fez com a criança? Como uma mãe, como um pai faz. Pega a criança, a gente vê os esquimós, né? Pega a criança, enfia aqui dentro, pega o casaco, bota mais em cima, que é para a criança ficar cada vez mais quentinha, junto da pele da gente, do nosso corpo. Apesar do ar gelado, mas o nosso corpo ainda emite uma temperatura agradável, capaz de aquecer o mínimo possível de quem nós queremos ajudar. E aí ele foi. A chuva gelada caiu, metódica, pela noite adentro. Mas ele, sobraçando o valioso fardo, quer dizer, ele agarrou a criança. Quanto mais chovia, quanto mais nevava, mais ele agarrava o pequenino e vamos em frente. Depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Era o lugar que todos eles queriam chegar, que os dois gostariam de chegar para se sentirem abrigados, se sentirem acolhidos, não só pela hospedaria, mas por todas as pessoas que lá também estavam e queria fazer, né, um caldo quente, um carinho, uma palavra de ânimo, de apoio. E aí ele continuou. Aí atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Ajuda nada. É aquela história, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro, mas de repente, no meu pirão primeiro, pode surgir alguns caroços e eu engasgar com aquele caroço que não vai descer e vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim. O que aconteceu? A história, a parábola que Jesus quis dizer, se resume bem aqui. Por que o segundo viajante, o que é considerado o amor, é o tema principal da nossa lição? Auxílio mútuo. O primeiro, qual foi o auxílio que ele teve? Primeiro, ele não deu auxílio a quem precisava. Segundo, ele não teve auxílio. O segundo, ele propôs auxílio, praticou o bem e sem nem menos esperar nada em troca, ele também recebeu o mesmo auxílio daquele corpinho aquecido junto ao seu. Porque não só o corpo do idoso adoentado aquecia o corpinho do pequeno, mas o pequeno também aquecia o corpo do idoso adoentado. Um ajudou o outro a chegar na hospedaria, enquanto o outro, que nós classificamos como egoísmo, o que aconteceu, gente? O egoísmo morreu. O egoísmo morreu.
E é o que pode acontecer com cada um de nós. Não a morte física em si, mas a morte do nosso aprendizado que aqui nós viemos buscar nesse planeta de provas e expiações. Se nós insistirmos em continuarmos sendo egoístas, nós vamos esquecer o que é o bem, o que é fazer o bem, o que é sentir amor pelo outro, o que é sentir compaixão. E aí nós vamos levar o quê? A hospedaria aqui. O que é hospedaria? É o caminho que todos nós estamos buscando. Nós estamos caminhando na direção da hospedaria de Jesus. Nós queremos chegar lá. Mas para chegarmos lá bem, nós temos que fazer a caminhada melhor ainda, porque senão nós não iremos chegar bem lá. Eu estou meio rouca hoje, tá, gente? A minha voz está horrível. Mas vamos lá. É final de ano, é assim mesmo. As empresas deixam a gente com os nervos à flor da pele. E aqui, quando ele fala no caminho, e aí as pessoas dizem assim: eu não posso ajudar, eu não tenho tempo, eu não tenho como, eu não tenho forças. Como é que eu vou levantar alguém se eu não tenho forças? A minha coluna está toda arrebentada. Eu encontro alguém caído. Não, eu não posso me abaixar. Não posso, porque senão vai ficar eu e ele caído ao chão e não vai dar certo. Vamos esperar para ver se chega mais alguém? Aí eu vou esperar, não vai chegar ninguém e eu vou deixar a pessoa ali no chão. Aquela pessoa pode ter infartado, pode ter tido um derrame e eu fiquei ali, inércia. Aí o homem de bem faz o quê? Que é o que trabalha no amor. Esquece a sua coluna, esquece o seu joelho em frangalhos, não pensa duas vezes e vai lá e pega o irmão e levanta. Como Jesus fez desde lá de sempre com todos nós. Porque nós estivemos lá na época de Jesus, sabe lá fazendo o quê? Tomara que a gente, não tenha rogado pedra na cruz, como a maioria fizeram, mas se fizemos, nós pedimos perdão a Jesus, portanto que ele sofreu. Então, quando a gente pensa no outro, é assim, a gente não pensa, a gente age, nós agimos, nós não temos tempo para pensar, porque enquanto nós pensamos, o outro desencarna. Aí nós temos um exemplo do egoísmo e do auxílio mútuo, que é a pandemia. Que foi a pandemia? O que foi a pandemia? Foi um tumulto geral. E o que seria de todos nós, de pessoas que tiveram Covid, de pessoas que morreram com Covid, se não fossem os médicos, os enfermeiros, todo mundo, o pessoal da limpeza, todos em um só mutirão, ajudando ao próximo, sem pensar se ele ia pegar um Covid e que ele também iria desencarnar. Quantos médicos desencarnaram? Quantos enfermeiros desencarnaram? Quantos auxiliares? Porque a mídia só divulgava médicos. Tinha enfermeiros que desencarnaram por causa do Covid. Tinha o pessoal da limpeza que desencarnaram por causa do Covid. O pessoal da cozinha que estava fazendo a comida amorosamente para alimentar aquelas pessoas que estavam ali se definhando, com falta de ar, sem conseguir respirar. Aquilo é auxílio mútuo. Eu não vou pensar se eu vou morrer.
Se eu vou pegar a Covid ou eu vou morrer? Eu tenho que ajudar. Aí o que nosso irmão aqui fez? Não, eu vou pensar primeiro em mim. Já imaginou se os médicos naquela época, os enfermeiros, fossem pensar primeiro neles? Não vou sair da minha casa. O hospital está cheio de gente morrendo para tudo quanto é lugar. Se eu for para lá, eu vou morrer também. Sinto muito, eu vou perder o emprego agora e depois já arrumo outro. Mas eles não pensaram. Eles simplesmente agiram. E é o que está faltando na humanidade. Ação. E é o que Jesus espera de nós. Ação. Ação no bem. Ação no amor. Ação no amparo. Aí que ele diz assim: enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava, junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimação do auxílio mútuo. Foi quando aquele senhor doente descobriu que de repente passa assim: não fui eu que ajudei ele, ele me ajudou. Talvez se eu não tivesse encontrado essa criança e acolhido no meu peito, eu não sobreviveria. Assim como o meu companheiro de jornada não sobreviveu. E aqui ele continua: alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Jesus é o máximo, né? Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Aqui a gente pensa assim, né? As mulheres ficavam com os olhos úmidos, porque o homem tem aquela coisa, né? Vem de sempre, vem de lá de trás. Homem não chora, homem não se emotiva. E mulher faz o quê? Mulher chorona. Mulher chorona. Antes de chegar ao final da história, ela já chorou tudo que ela tinha para chorar e mais um bocado. Ela já tá tirando a roupa e já está oferecendo lá para o outro. Não, não precisa não, a gente já conseguiu. Mas você, não, mas toma mais um bocadinho aqui para aquecer mais um pouquinho. Aqui embaixo ele diz assim: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são suas próprias obras. O que somos nós sem nossas obras? O que são nossas obras? As nossas ações, o nosso trabalho, o nosso convívio com o nosso irmão, a nossa tolerância com a nossa família, que nós escolhemos, não caiu de para-raio na nossa casa e nem nós na deles. Então, que estejamos preparados para continuar nessa escola de Jesus. E o caminho que leva até essa escola é essa montanha aqui, é esse caminho. Cheio de pedregulhos, tem lamaçal, tem vento, tem tempestades internas nossas que a gente sofre para contê-las, para não deixar exteriorizar para o outro. Porque o outro não tem, nem todo mundo tem condições de entender o que nós estamos sentindo. E se a gente sabe que o outro não tem condições de entender,
o que nós estamos sentindo é uma falta de caridade da nossa parte, jogar no outro aquilo que o outro ainda não tem condições de entender e de assimilar. E de muito menos dizer assim, tá bom, meu irmão, eu te entendo. Nem isso muita gente tem. Nós temos alguns exemplos de auxílio mútuo. Quem já fez o trabalho de rua, dos moradores de rua, nossos irmãos queridos, que por enquanto estão na rua. O que eles fazem? No dia de muita chuva. Gente, eles vão lá, eles se aconchegam uns nos outros. Quer dizer, é um aquecendo o outro. Se um não tem a coberta, o outro chega lá e diz assim, chega um pouquinho mais para cá, eu te dou um pedacinho da minha. Aí no que a coberta vai cobrir, aí acaba, né, uma pele encostando na outra pele, e ali vão ser aquecidos para melhor passar aquela noite. Chega a comida, aí tem um que não está ali. Aí ele só vai pensar nele? Me dá 2 sanduíches. Me dá 2 sopas. Me dá 2 quentinhas. Não, aí ele chega lá humildemente e diz assim, olha, o meu companheiro, ele saiu para ver se encontrava uma água. Pode deixar uma quentinha para ele? Ou para ela? Ou aquela mãezinha que pensa no dia de amanhã. Quantas mães, ali em Marechal Hermes, dá muita criança, muitas mães. Aí as mãezinhas estão ali comendo naquela hora, mas aí elas estão pensando no amanhã. O que vai dar para o filho comer amanhã de manhã? Não tem. Tem gente que está lá, que não gosta de dar uma água. Não é uma água mineral, água da bica. Mas não quer receber o irmão, porque o irmão está sujo, está maltrapilho. Que humanidade é essa? Que auxílio é esse? Que escola é essa que a gente está vivendo? Como a gente vai sair disso? Como nós vamos progredir? Se a gente continuar desse jeito, vai ficar difícil do nosso planeta chegar lá, no planeta de regeneração. Se nós não mudarmos a nossa mente, as nossas ações, a nossa maneira de ver o outro e principalmente a nossa maneira de sentir. Porque é muito difícil. É muito difícil. Tem uma palavra que eu não gosto dela. Chama-se tolerância. É uma palavra... Gente, eu não gosto dela. Porque quando a gente fala... Tem muita gente que fala assim, eu tenho que tolerar fulano na minha casa. Eu tenho que tolerar o meu pai moribundo lá numa cama, porque eu não tenho onde colocar ele, onde jogar ele. Quer dizer, eu não tenho tolerância. Mas o pai, a mãe, aqueceu o seu corpo quando ele era pequeno, passou noites acordadas, levou ao médico, quiçá às vezes andando, porque não tinha o dinheiro da passagem, até chegar lá no hospital para socorrer o seu filho. E aí, no final das contas, o pai e a mãe plantou o que melhor eles tinham, o de melhor que eles tinham para dar, eles plantaram. Mas aí vai o filho ingrato, lá no final da vida, onde a família está mais necessitada, e aí eles sentem que aquele idoso é um peso morto em sua vida. Quer dizer, tudo que ele aprendeu com aquela família foi embora. Onde é que está a ajuda mútua? O meu pai e a minha mãe deram a vida por mim. E eu agora faço o quê? Pego eles, deixo para lá? Vamos colocar no asilo. E não vai lá visitar.
não vai lá para saber se o pai, se a mãe estão sendo bem tratados, se estão com escara, se estão jogados lá, se passam o dia inteiro sem tomar banho, com as fraldas sujas, se estão tomando medicação. Eles não querem saber. Parece depósito, tem asilos, que parecem depósitos de gente. Às vezes a gente pensa assim, não, o depósito de gente é da época de Hitler. Não era, gente. Continua, ainda tem depósito de gente. Depósito de pessoas, de seres humanos, de filhos de Deus, que estão na sua caminhada. Se eles estão lá, é porque ainda estão na sua caminhada. E Jesus e Deus está dando força para cada um deles cumprir a sua caminhada. Sentindo a dor do abandono, que eu acho que deve ser pior do que a dor da fome, a dor do abandono. O meu amado me abandonou. O meu filho me abandonou. E ainda tem pais que são tão amorosos, que têm espíritos tão já elevados, que se alguém chegar lá e for falar mal do filho, porque deixou ele ali naquela condição, ele vai defender com unhas e dentes. Não fala isso da minha filha, não fala isso do meu filho. Tadinho, ele fez o que pôde por mim, ele trabalha tanto, tem uma família grande, tem que sustentar, tem vários filhos, todo mundo na escola, comem muito, tempo, coitado, trabalha tanto que não tem tempo para vir aqui, mas de vez em quando ele liga, porque tem uma pessoa lá que atende o telefone, que vem aqui dar o recado, olha, a sua filha ligou, o seu filho ligou, para saber notícia do senhor. Às vezes liga, nem é para saber se está bem ou não, né? Às vezes é para saber, já morreu? Para acabar esse fardo. Que infelizmente é a realidade da vida. Nós vivemos assim. E nesse mês de Jesus, ontem, o doutor Erma teve uma palavra muito bacana conosco, antes de iniciar o trabalho, falando da noite de Natal e da mesa. Falta quantos minutos? 15. E falando da mesa, a nossa mesa de Natal. E ele dizendo, vamos dar mais importância ao aniversariante. Ninguém precisa passar o ano inteiro pensando no tanto que vai comer no Natal, que chega até a passar mal no dia seguinte. Está passando mal no dia seguinte e continua comendo. É como se tudo fosse acabar naquele dia. E Jesus fica onde nessa história? E os que estão lá doentes, os que estão na guerra, que não tem uma sopa de pedra para tomar. Aí as pessoas ficam desavoradas, andando pela rua, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, que tem não sei o quê, que tem não sei o quê, que tem que arrumar casa, que tem que arrumar casa, tem que limpar. Eu fui limpar a minha casa, porque eu falei assim, Jesus não vai entrar na minha casa, eu sei que ele está aqui todo dia, mas no dia do aniversário dele, as minhas portas têm que estar brilhando, o meu azulejo tem que estar brilhando para Jesus ver. Não tem que ter uma teia de aranha aqui nessa casa, porque Jesus merece. É o carinho que eu tenho que ter com ele. E aí eu disse assim para meus filhos esse ano, falei, olha, esse ano não tem presente para ninguém. Aí a minha filha falou assim, eu também não vou, porque eu estou endividada, eu também não vou dar nada para ninguém. Eu falei assim, sabe por que eu não vou dar? Porque assim, passa o ano inteiro a galera esperando, como todas as famílias, né? Esperando a comidaria
escrever carta para o Papai Noel, pedindo presentes caros, e doido para chegar meia-noite, para abrir os presentes, e nem sabe que é aniversário de Jesus. Nenhuma prece faz para dar de presente para o aniversariante. Aí esse ano eu falei assim, a comida vai ser pouca, sem sobra. Não tem presente para ninguém. E eu não quero ninguém empanturrado no dia seguinte. Só tinha uma pessoa que se estivesse aqui na minha casa, iria receber o presente. Ela não vai estar. Então não vou dar para mais ninguém. Sabe por quê? Eu dou presente, a gente dá presente para a família da gente o ano inteiro. Por que que no final do ano a gente tem que sair igual uns loucos, se endividando? Aí compra coisas que estão fora do seu alcance para fazer aquela criança birrenta feliz com um brinquedo caríssimo. Aí você vai ficar um ano devendo, pagando prestação para satisfazer o desejo de uma criança que daqui a pouco vai estar lá dando uma resposta mal criada para você. Não estou generalizando, tá, gente? Porque tem muita criança boazinha, tem muito neto bacana, tem muito filho maravilhoso e que não faz essas coisas. Mas também tem muitos mal criados que só querem tirar da gente. Não tem nada de mútuo. Não tem assim, lá e cá. Só tem assim, pra cá, pra cá, pra cá. E aí? Como é que fica o restante? Eu falei, não tem. Não tem. De noite, à noite, ninguém vai fugir da prece. Ninguém vai fugir da prece de Jesus. Eu não quero saber de roupa nova. Sabe por quê? Eu vejo todo mundo preocupado. Ao meu neto. Vó, você sabe onde manda tingir uma calça, não sei de onde? Você sabe se não sei quem tinge? Eu falei, eu não sei de nada. Na tinturaria, entra na internet, procura. Na semana do Natal, aí quer ver isso, quer ver aquilo. Aí pergunta, a gente está comemorando o quê no dia 25? Comemora o quê? O que Jesus quer de nós no dia 25? Jesus quer de nós que a gente esteja com o coração limpo, tranquilo, livre de todas as mágoas, de todos os rancores, de todas as raivas, e que a gente possa pedir para Ele muita paz para o mundo inteiro, e que a gente possa iluminar de onde a gente esteja para o mundo inteiro o que a gente sentir no nosso coração nesse dia de Natal. Porque Jesus merece. Porque eu acho, falando em amor mútuo, eu estou desde ontem com esse pensamento na minha cabeça, em relação a esse estudo. Eu pensei em Deus, nosso Pai, colocando Jesus, colocou o filho dele aqui para ser apedrejado, caluniado, para ser esfolado, para ser morto por nós. E aí, nós não vamos dar nada para Jesus? O sacrifício dele foi em vão? Mas a gente tem certeza que não foi. Porque a semente de Jesus jamais vai deixar de existir. Ela está dentro de cada um de nós. Porque Deus sabe o Filho que Ele sacrificou por nós. E que nós possamos honrar esse sacrifício que este Pai, nosso Pai, fez com esse nosso irmão, para trazer esses exemplos que está aqui. Amor mútuo, auxílio mútuo, ajudai uns aos outros,
Fazei ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Como chegaremos lá? Estudando, aprendendo, sentindo, ouvindo o outro. Não deixando desperdiçar nenhuma palavrinha que o doutor Herman venha falar. Grava, vamos gravar, não só na nossa mente, mas nos nossos corações. Eu tenho um problema sério que é de memorização, gente. Eu, para memorizar alguma coisa, eu sofro, mas vamos lá. Então, que a gente possa ter tempo, porque tempo nós temos. É o que mais temos, é tempo. Se nós chegarmos em casa, deixa a televisão para lá, gente. Vamos deixar a televisão um pouquinho para lá? Eu agora faço assim, eu chego em casa, pego o meu telefone, aí coloco numa palestra, num estudo, num Divaldo, num Haroldo Dutra, ou se eu tiver que fazer um estudo, eu boto lá em várias palestras de estudo, aí coloco o telefone lá em cima do filtro, que é em cima da pia, e aí eu fico cozinhando, aí vou na geladeira, vou não sei aonde, na panela, e tá lá e ouvindo. Para que eu preciso ligar a televisão, ouvir a televisão de lá da cozinha, ouvir a novela de lá da cozinha? Vai trazer o que para mim? Não vai trazer nada. Vai trazer nada. Enquanto nós ouvimos a nossa palestra, os bons espíritos estão perto de nós. Porque tem toda uma ligação. Quando a gente pratica uma coisa que não é legal, vem para a gente uma coisa que não é boa. Se a gente ouve alguma coisa boa, vem para nós coisas boas. Os bons espíritos, vai lá, tem muitos espíritos que precisam ouvir muito e muito e muito. E onde que os auxiliares levam esses espíritos? Nas casas onde estão sendo ouvido, falado, exibido palavras, ensinamentos do Mestre Jesus. Então, mesmo eu estando na minha cozinha, queimando o alho, torrando a cebola, mas vai estar cheio de espíritos ali do meu lado. E ele não vai sentir o cheiro da minha comida. Ele só vai ouvir o que essa bênção da evolução, não sei das quantas, traz para a gente que a gente pode ouvir. E por isso eu... Já falta 5? 7? Gente, peraí. Aí eu gostaria de arrematar dizendo assim, eu falei lá no início do egoísta e do amor, que são nossos convívios de sempre. Nós temos sempre eles do nosso lado, porque é a nossa escola. Aí vamos ver qual lado nós vamos ouvir. Se a gente vai ouvir o amor, se a gente vai ouvir o egoísmo. E não só ouvir, mas seguir, fazer, falar, agir. E a montanha? A montanha é o lugar onde todos nós queremos chegar. A gente quer ultrapassar essa montanha. Não importa quantas pedras tem. Nós queremos chegar na hospedaria de Jesus. Quando falo em hospedaria de Jesus, eu me lembro de Jesus indo jantar na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos. Se Jesus foi na casa do cobrador de impostos, na minha também pode ir na nossa. E ele vai sempre. Só que a gente estamos tão absorvidos com outras coisas frívolas que nós não percebemos.
Quantas oportunidades de ajuda surgem em nossa frente, principalmente quem anda pela rua o dia inteiro como eu. E às vezes a gente deixa passar. Não deixemos passar nada. Não tenhamos medo. Porque nós estamos sempre protegidos por toda essa falange espiritual, por Deus e por Jesus, por Maria de Nazaré. Nós nunca estamos sós. Não tenhamos medo de ajudar o próximo. Tem muita gente que não ajuda o próximo porque tem medo. Passa na rua, tem um morador de rua, não, porque ele pode estar armado, pode querer me assaltar, vou ajudar não. Aí de repente é uma pessoa tão faminta, que Jesus foi, que a espiritualidade foi, encaminhou lá, olha, encosta ali naquela pessoa, que ele vai saciar a sua fome. Ele vai comprar uma quentinha para você. Sim. Ele vai comprar uma quentinha para você. Aí eu olho. Nossa Senhora. Não. Aí nessa mochila deve ter alguma coisa de errado aí. Só que nem sempre. Vocês sabiam que de vez em quando nós precisamos de pessoas que a gente julga mal? Nós não devemos falar de nós aqui na palestra. Eu fui ontem entregar uma mercadoria, porque se fez necessário, entregar uma mercadoria na Cidade de Deus. Meu carro cheio de mercadoria da empresa. Aí cheguei lá na farmácia, entrei, pedi ajuda para o balconista. Aí veio a gerente de lá para cá. O balconista não pode sair do balcão. Só que tinha um balconista que estava lá de fora. Eu estava lá de fora, do balcão. Mas estava até comendo uma bala, um negócio assim. Aí eu falei, tá, tudo bem. Aí eu falei assim, olha, eu sou a Vanderlia, vendedora do Laboratório Musa. Eu vim entregar um pedido. Só que é muita coisa, eu não consigo carregar as caixas sozinha, porque as caixas são pesadas. O balconista não pode sair. Falei, tudo bem, minha filha, sem problema. Cheguei lá na esquina, fiquei olhando para os meninos. O primeiro que eu vi, eu falei, meu filho, você pode ajudar a tia aqui? Eu te dou R$10 para você me ajudar aqui, tirar essas caixas e colocar ali. Um usuário de droga, que estava ali, né? Ele tinha até tomado banho, estava com short na mão, todo molhado. Aí ele falou assim, claro tia, pode deixar que eu te ajudo. Aí foi lá, descarregou o carro, botou lá. Aí a minha carteira tinha ficado dentro do carro. Aí eu fui lá e falei, vem que eu vou te dar, que eu vou te dar a gorjeta que eu te prometi. Aí eu não tinha nota de R$10 na carteira. Aí ele falou assim, tia, dá para complementar uma quentinha? Aí eu falei, dá, toma 20. Eu só tinha nota de 20. Eu tinha 2 notas de 20. Falei, toma aqui os R$20. Aí eu, e muito obrigado por você ter me ajudado, tá? Deus te abençoe. Aí ele, muito obrigado, tia, eu vou comer. Comer, não sei o que ele foi comer, né? Porque com aquele monte de coisa que tem ali, mas que Deus ajude ele. Eu sei que ele me ajudou. Ele me ajudou. Ajudou muito a gente. E eu não fiquei com medo dele. Porque ele ali é um ser vulnerável. Um ser vulnerável ao mundo das drogas. Eles vivem naquele ali, é aquela vida, dia e noite, 24 horas por dia. Aí o outro lá que podia me ajudar, eu estava levando mercadoria para a loja deles, para eles fazerem dinheiro, para eles terem faturamento. E eu também, vender o meu. Mas, tudo bem, o menininho foi lá, me ajudou, me chamou de tia. Vai com Deus, tia, fica com Deus, meu filho, e fomos nós. Para encerrar, cadê minha cola? Gente, eu ando meio desequilibrada, não liga não, gente. Eu vou ficar boa, vai ficar bem. Para encerrar, nós temos uma frase de Emmanuel.
Uma frase muito linda que diz tudo para a gente. E essa frase tem como título omissão. Aí diz assim: asseveras não haver praticado o mal, contudo, reflete no bem, que deixaste à distância. Isso quer dizer, o bem que deixaste de fazer. Só não praticar o mal não é suficiente. Mas o principal é você se esquivar de fazer o bem e deixar para lá. Tem uma cobrança depois. E a gente paga. Porque vai ficar escrito lá no livrinho. Aí embaixo diz assim: não permita que a omissão se erija em teu caminho por chagas irremediáveis. Que o amor de Jesus, que o amor de Deus, de Maria de Nazaré, envolva a todos, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram hoje. E que possamos estar de volta, Senhor, com os mesmos seus ensinamentos de amor, bondade, doçura, de gratidão principalmente a Ti e um pedido de perdão especial. Te pedimos perdão, Jesus, por tanto que lhe fizemos sofrer. Mas sabemos que para o Senhor sempre irá dizer: valeu a pena. Fazer o bem vale a pena. Fazer o auxílio mútuo, sem esperar nada em troca, vale a pena. Sempre. Que possamos continuar seguindo os passos de Jesus na sua direção. Graças a Deus. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é 144. Ajudemos a vida mental. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Está em Marcos, capítulo 4, versículo 25. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples,
divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantia à redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Graças a Deus. Agora os médios irão se preparar para o momento do passe. Deus Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. E que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Baseado nesse versículo de Mateus, e seguiu uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do além do Jordão. Emmanuel afirma que a multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo. À medida que o tempo passa e a humanidade progride, as pessoas interessadas conseguem aprofundar um pouco mais na compreensão dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Não adianta a interferência dos que se colocam entre o povo e o Senhor, porque a busca de consolo e a revelação se intensifica de século a século. Assim, nós, na condição de aprendizes, podemos colaborar com aqueles que buscam o conhecimento, auxiliando-os através dos estudos e do nosso exemplo. Para esse trabalho, não há necessidade de títulos ou cargos importantes. Vale a boa vontade e o espírito de cooperação para que as pessoas sejam auxiliadas a pensar na extensão do bem ao próximo. Toda a atividade do bem são válidas. Colaborar na alfabetização das pessoas, estimular a leitura edificante, proferir palestras educativas, divulgar páginas consoladoras, sobretudo, empenhar-se em dar exemplos de bondade nas pequenas coisas. Tudo isso é tarefa primordial ao despertamento de valores íntimos e pessoais. E nós, como aprendizes do Evangelho, já possuímos condições de colaborar nesse sentido para a nobre tarefa. Desse modo, é necessário agir e não ficar só na teoria. Temos o conhecimento teórico necessário à aplicação, de saber fazer e de ter atitude no bem. Vamos estender a mão aos mais necessitados que nós. Vamos aproveitar as oportunidades que nos surgem a todo momento e agora, com a proximidade do Natal,
é um período de bastante reflexão. Sendo assim, manifestemos a disposição de servir com Jesus em tudo que pudermos fazer, levando esperança, alegrias e amor no coração. O auxílio é mútuo, não duvide. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Então, que nós tenhamos essa clareza de sentimento para que possamos aproveitar qualquer momento em que possamos ajudar onde estivermos, esclarecendo, apontando caminhos coerentes, ajudando na medida do possível e se libertando dos velhos hábitos existentes em nós. O semeador, antes de sair a semear, necessita cuidar da sementeira. E Emmanuel conclui: orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo. Ajudemos a vida mental da multidão, e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Que Deus nos ajude a sair melhor do que quando aqui chegamos. Graças a Deus. Agora vamos ouvir a palavra do plano espiritual. Diante da ventania, pensemos em Jesus, pedindo que tenhamos fé para que ela se acalme. Que Jesus, o Mestre Divino, derrame sobre a terra a sua paz, para que os homens de boa vontade possam fazer a vontade do Pai. Todos estamos na terra para nos reajustarmos com a lei do Pai. Então façamos a nossa parte, com sabedoria, com equilíbrio, sabendo que tudo está de acordo com aquilo que o Pai espera de cada um de nós. Que não cai nenhuma folha de uma árvore e até os fios de nossos cabelos são contados pela sua misericórdia infinita. Somos felizes porque Ele veio para nos ensinar o caminho que nos leva ao Pai. Mas para tudo isso, precisa do nosso movimento, da nossa intenção em fazer o bem, em desejar o bem, em amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Fazermos aos outros aquilo que desejamos para nós, porque é dando que se recebe, como nos ensinou Francisco de Assis. Então, que nesse Natal tenhamos a figura majestosa do nosso Mestre Jesus, abençoando a todos os lares, a todas as famílias, e que cada um possa senti-lo em seu coração, acalmando as tempestades e trazendo a bonança. Que Deus abençoe a todos vós. Que Jesus ilumine o vosso caminho e que a paz, a doce e serena paz do Mestre Jesus, esteja com todos e com a humanidade, nossa família maior. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Deus Pai,
Nesse momento, queremos agradecer por mais essa oportunidade que estivemos de estudar e nos esclarecer acerca dos ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Senhor, ilumina as nossas mentes e os nossos corações, a fim de que possamos cada vez mais buscar a luz do esclarecimento e do saber, não nos esquecendo que temos por responsabilidade vivenciar esse saber, auxiliando os nossos semelhantes. Que essa prática possa tornar-se uma constante em nossas vidas. Obrigada, Senhor, que possamos sair daqui, deste ambiente, mais fortalecido e esperançosos quando aqui chegamos. E que seja em Teu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que coordenam este trabalho, mas sobretudo e sempre em nome de Deus, pedimos permissão de nossa parte para encerrar as atividades da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Obrigada, Senhor.